Bom, aqui é um vídeo destinado aos alunos do sexto ano da Escola Nova de Monte Santo, mas eu dou aula para eles só de geometria, eles têm uma outra professora de matemática. Então a gente está trabalhando medidas. A professora de matemática também trabalha um pouco sobre medidas. Então vamos lá. Esse é um exercício do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na realidade é um livro que o Colégio de Aplicação faz. E está dizendo que durante muito tempo as partes do corpo humano foram usadas para fazer medição. E hoje, em alguns países, as unidades são utilizadas. Na realidade, o que é utilizado é um padrão referente às partes do corpo humano, que é no caso dos Estados Unidos, que usa polegada, pés, jardas, que são relacionados ao corpo humano, como a gente já viu. E aqui tem um quadro de curiosidades. Bom, quais são as unidades do sistema métrico decimal? Centímetro, quilômetro, decímetro, hectômetro, decâmetro, Na prática, a gente só usa algumas. A gente usa mais o metro, o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Os outros não são utilizadas, só servem para o sistema C decimal. Mesmo assim, ainda temos muitos professores e muitos livros e muitos materiais que ainda insistem nesse tópico. Então, acho que a gente precisa ensinar para caso a pessoa seja surpreendida com exercícios falando de decâmetro e tudo mais. A unidade para medir a sala de aula é o metro. A unidade para medir o lápis é o centímetro. Devo compreender por quê? Ninguém mede o lápis em metros, até dá para medir. Você pode falar que o lápis mede 0,1 metro. Não está errado, mas o diâmetro do lápis é melhor medir em milímetros. Diâmetro, assim, você imagina a circunferência do lápis de fora a fora. A distância de sua escola a casa pode ser metro ou quilômetro, depende da onde você mora. Quilômetro ou metro, dependendo de onde você mora. Agora, a distância do Rio de Janeiro e São Paulo não tem jeito, você só pode medir em quilômetros. Certo? Facinho, né? Bom, esse exercício aqui é um pouco chatinho, um pouco cansativo, mas vamos lá. Bom, para transformar centímetro em metro, eu tenho que saber o seguinte, que um metro igual a 100 centímetros, certo? Se um metro é igual a 100 centímetros, para eu calcular quanto que vale cada centímetro, é um metro dividido em 100. Concorda? Um metro dividido em 100. Quando eu coloco assim 1 dividido em 100, significa que para transformar eu divido. E claro que eu posso usar uma notação que vocês estão acostumados, que é a notação de fração. Espera aí que eu fiz cagada. Essa bolinha era ali, certo? Então eu posso fazer a notação de fração. Tá, deixa eu ignorar a correção ortográfica. Bom, deixa ali. Certo? Então, quando eu for transformar centímetros para metro, eu divido por 100. Metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, aqui, 65 centímetros, é só dividir 65 por 100. E vocês já aprenderam com a professora de matemática que 65 dividido por 100 é 0,65. Você arrasta a vírgula uma, duas casas. Ok? Claro que a gente pode fazer um quadro de mudança de unidades, mas isso não é necessário. Então, basta dividir 65 por 100. Para dividir 65 por 100, você pega a vírgula que está aqui, né? 65,0, arrasta a vírgula para a esquerda, quando a gente divide. Então, 0,65, tá? Não precisa pensar desse jeito, né? Mas eu posso. Agora, 1 milímetro é igual a
Desculpa, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Pensando de outra forma, 1 milímetro é igual, vou copiar aqui porque é mais fácil, 1 milímetro é igual a 1 sobre 1000 metros. 1 sobre 1000 metros é 1 milímetro. Então, basta eu pegar isso e dividir por 1000. Ora, se eu tenho 2.600 e poucos milímetros, é óbvio que é 2,678 metros. Entendeu? Então, basta dividir 2,678 por 1000. E se é 2.000 e pouco, vai ser 2, pouco o resultado da divisão. Não vou pôr divisão ali porque não cabe. Certo? Então a gente tem que pensar sempre assim. De centímetro para metro, então divide por 100. Ó. Se é 100 e poucos centímetros, 1,38. Ó, lógico, se 100 é 1. 100 dividido por 100 é 1, então 1,38. Então dividindo 138 por 100. Uma das coisas que eu acho mais difícil de explicar para os alunos é como dividir e multiplicar por 100, 1000, 1 milhão, porque isso é bastante intuitivo. E explicar isso não é sempre tão fácil. Então, é isso. E eu também não dou aula de matemática para vocês, então vocês têm que tentar fazer isso de uma outra forma. Bom, então, é isso aqui. E eu vou pedir esse tipo de coisa na prova, tá? Expliquei isso um pouquinho na aula. Pretendo, quinta-feira, fazer uma pequena revisão, mas vocês têm que já dar uma olhada nisso, tá bom? Note que eu não coloquei nem hectômetro, nem decâmetro, nem decímetro, que não são unidades utilizadas usualmente, certo? Ninguém mede nada em decâmetro nem em hectômetro. Bom, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Nota que é diferente de milímetro. Então, 1 metro é 1 sobre 1000 quilômetros. Vou até copiar aqui, ó. Dá uma de malandro. Então, copiei. Certo? Então, 13 quilômetros para metro é óbvio. Multiplica por 1000. Multiplica por 1000. É 13.000, né? Então, é facinho. 13.000. Tem que praticar, galera. Tem que praticar. 5 centímetros para metro. Já vimos que é só dividir por 100. 5 dividido por 100 é 0,05? Se alguém tiver dúvida na divisão por 100, 10.000, procura aí no Google divisão por potências de 10, que vai ter algum vídeo interessante. Eu pretendo ainda fazer um. Então aqui eu divido 5 por 100, certo? Olha, quando a gente põe essas coisas assim, 2 km para metro, é até vergonhoso a gente falar multiplico por 1000. 2 km é 2.000 metros. Então, multiplico por 1000. Cuidado para não pôr 0,05, porque senão pode confundir com aquilo ali, tá? A gente usa vírgula, não ponto, para separar a casa decimal. Nos Estados Unidos é diferente. Agora, 5 milímetros para metro, se 5 centímetros é 0,05, 5 milímetros vai ser 0,005. Eu divido 5 por 1000. Ok? Veja, se 2 quilômetros é 2.000 metros, 2,5 quilômetros é 2.000 metros e pouco. Então, é 2.500. Então, veja, se 2 quilômetros é igual a 2.000 metros, então 2,5 quilômetros é igual a 2.500 metros. É uma coisa até óbvia, porque 2 quilômetros é 2,0 quilômetros. Deixa eu pôr assim, desse jeito, para a pessoa que vai ler e não vai ouvir, entenda. 46 milímetros dividido por metro. Só dividir 46 por 1000 vai dar 0,046, tá? Então, divido 46 por 1000. 4,5 km, a mesma lógica do 2.500.
4.500 metros. Nota que não tem que fazer muita conta. Então, eu simplesmente divido, multiplico, né? Multiplico 4,5 por 1.000. Note o padrão com 2,5 km igual a 2.500 metros. E 4,5 km igual a 4.500 metros. Parece um pouco lógico, né? A gente tem que começar a reparar padrões em matemática. 156 milímetros. Eu acho que eu pus esse exercício fora de ordem. Ele era do livro lá do Colégio de Aplicação do FRJ. O Colégio de Aplicação do FRJ é um colégio federal de educação básica que tem dentro da UFRJ, que serve para os alunos de formação de professor do FRJ testar técnicas pedagógicas. E é um colégio muito bom. Então, só dividir 156 por 1.000. 0,4 km, é só usar a mesma lógica, vai dar... Eu poderia até pensar 0,400 metros, mas esse zero eu não preciso pôr. Então, 400 metros, é só multiplico 0,4 por 1.000. Note que seria 0.400, que é 400. Ok? Então, nota que é muito fácil, tá? Vamos completar com as unidades de comprimento mais adequada. Rio Amazonas tem 7.025 km de extensão. Metros? Se fosse um corguinho, poderia ser metro, porque 7 km é daqui até o Trevão. Daqui até Muzambinho tem 70.000 metros, então só pode ser quilômetros. Entendeu? Isso aqui é uma questão de discernimento. Eu não estou falando de um corguinho que passa no fundo da chácara. É o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Não sei se é o maior rio, mas tudo bem. Um copo de vidro tem espessura de 3 milímetros. Porque se fosse centímetro, seria muito grosso. Olha aí na régua o que é um centímetro. Daí você pensa, imagine um copo com 3 centímetros. O palmo mede cerca de 20 centímetros. Põe na régua para vocês verem. E o pico da neblina tem 3.000 e tantos metros. Se você colocar quilômetros, né, 3.000 quilômetros, você vai já começar a sair da atmosfera, né? Um avião não voa, não sei se eles voam tão alto. Certo? Isso aqui é só de pensar. Tá mandando completar a tabela, eu vou ter que passar isso pro Paint, porque é complicado. Bom, olha que é um tanto óbvio que a Ana Greg, é só eu pegar, deixa eu diminuir a fonte, deixa eu ver se 20 tá bom, não, ainda tá grande, deixa eu tentar 15, acho que vai ficar pequeno, não, tá bom, ainda tá grande. Bom, 154 centímetros dividido por 100 vai dar 1,54, mas é claro, não preciso nem fazer conta. Segue a lógica, ó. Agora a Bia, 135 centímetros, 1,35 m. A Clara, Maria Clara Rezende, 1,61. A Dulce, 1,35. As mais baixinhas devem ser das séries iniciais, porque 1,35. Então veja. Perceberam como que faz? Não é difícil e... Nossa, ficou feio esse 1,61 desalinhado. Show. A gente tem que tentar ter estética nas coisas. Eu nem sempre consigo porque a gente tá com pressa, né? Eu não posso, não tenho tempo assim, total, mas um pouquinho de estética a gente tem que tentar fazer, ó. Fica tudo bonitinho, organizado. Isso chama-se capricho. Então tá aí, completado. Certo? Eu completei a tabela. Há amigas com a mesma altura? Sim, a Dulce e a Bia têm a mesma altura. Certo? Então a Bia e a Dulce têm a mesma altura. Ok, amiguinhos? Vamos continuar. Essa questão é do Colégio Militar de Curitiba. Existem vários colégios militares no país. Isso aqui é um teste feito para os alunos que vêm de outras escolas para o colégio militar, sendo que
para entrar no sexto ano. Então, no colégio militar, a pista de treinamento físico tem 2.700 metros. Carlos, em sua corrida semanal, Carlinhos, deu 5 voltas completas na pista. Quantos quilômetros percorreu Carlos em sua corrida? Olha, 2.700 metros é 2,7 quilômetros. Não tem alternativa. Ah, não tem. Ele deu 5 voltas. Então, 2.700 metros. Se eu multiplicar por 5 voltas, eu vou ter 13.500 metros. Arma a conta que vocês vão descobrir que é isso. E isso é 13,5 quilômetros. Então, a resposta é a alternativa A. Tem que fazer a conta. Nas provas não pode só dar resposta. Esse desenhinho... Peraí, deixa eu pôr o vovô Pedro para baixo, porque ele não é daqui não. Esse desenhinho eu retirei de um material muito legal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 10-0 no material feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não sei quem que fez, mas muito legal, gostei. É um negócio bem feito. Quer saber? Quer identificar esses carinha aqui, quem que é cada. Então, eu vou colocar em ordem, do maior por menor. Do primeiro para o último em ordem. Esse grandão aqui é o mais alto, não é? Então quem que é ele? Tudo grandão nada, tudo nanico. Deve ser tudo molequinho da quinta série, ó. Ele é o mais alto, ele é o José Roberto. Então, porque é o mais alto de todos. Não, mentira, é o Enzo. O Enzo é mais alto. Esse cara de óculos aqui é o Enzo, 1,64 m. Então você pode até fazer um risquinho de lápis aqui no Enzo, porque o Enzo não é nenhum dos outros, não pode ser. Já essa menininha aqui, ela é uma... pode ser Juliana, pode ser a Bárbara ou pode ser Elaine. Bom, Juliana, a Bárbara e Elaine. Nota que a Bárbara e a Elaine têm a mesma altura. Então é complicado saber quem que é quem. Eu vou supor que ela seja um pouquinho mais baixa que a outra. E se alguém colocasse que ela é a Bárbara ou que ela é a Elaine, daria certo. Mas ela é Elaine, porque ela é um pouquinho mais baixa. Mas colocar a Bárbara eu também aceito. Essa outra é a Juliana, só pode ser. Depois desse magrelão aqui, que é um pouquinho mais alto que aquele, só pode ser o José Roberto ou o Marcos. É mais alto, então, o José Roberto. Depois, como a gente disse, é a Bárbara. E aquele último é o Marcos. Ok? Então, é a resposta. Agora essa questão é do Saresp, mas a figura é da Secretaria da Educação de São Paulo. No Saresp não tinha uma figura tão fofa assim. Vovô Pedro, ele mediu a altura da parede da sala com a bengala. Mas, independente da figura, a gente consegue imaginar. Qual é a altura que pode ter a sala? A sala pode ter 50 centímetros? Ou 99 centímetros? Se tivesse, a gente não andava. Olha a altura desses caboclos aqui. Todos têm mais de 100 centímetros. Então não pode, ó. Então se fosse 50 centímetros ou 99 centímetros, as pessoas teriam que andar agachadas. Não é possível, né? A gente tem que usar a lógica. Agora, se fosse 86 metros, não teria o menor cabimento, sendo que nem a igreja tem essa altura. Então, muito alto, nossa senhora. Agora, 3 metros é uma altura razoável. Sabe que 3 metros é uma altura razoável. Alternativa A. Isso aqui, eu não posso dizer nem que é estimativa, é uma questão de lógica, de ter uma percepção. Certo? Deixa eu passar para outra folha. Escola Nova é uma escola muito boa. Vocês têm que aproveitar nisso. É claro que é uma escola do interior, uma escola barata, mas é uma escola que oferece muitas e muitas coisas, inclusive do ponto de vista humanista. Vocês aproveitem bastante. Então, olha aqui. Isso aqui tá querendo saber qual a distância da escola até a farmácia. Veja, eu até vou passar para o Paint para a gente colocar. Ali é 0,5 km, beleza. Cada pedacinho aqui é 0,1, mas eu vou ter que pôr uma letra bem menor.
Vamos por 0,1 km. Ali é 0,2, 0,3, 0,4. Tudo em quilômetros, hein, galera? Teria que colocar, nem centímetro não, claro, todo mundo sabe. Então, tudo colocado em quilômetro, ó. Unidades, quilômetros. Então é metros, né? 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500 metros, 600 metros, 700 metros, 800 metros, 900 metros, 1000 metros, que 1 quilômetro é 1000 metros, mas essas unidades estão em quilômetros, porque não está, por exemplo, 100, está 0,1. Se fosse 1, seria o decâmetro. Então, veja. Então, a distância da escola até a farmácia em quilômetros é 0,6. E a distância até o mercado é 1 quilômetro menos 0,4, 0,6 quilômetros, ou seja, 0,4 quilômetros. Bem simples, né? É uma questão que trabalha conceitualmente com vocês. Olha essa questão bonitinha. Um caracol sobe o muro de 10 metros de altura. Durante o dia ele sobe 40 centímetros, mas à noite escorrega 1/4 de metro. Quanto que é 1/4 de metro? 25 centímetros? 1/4 de metro é 25 centímetros, já que 1 metro tem 100 centímetros. Então ele sobe 40, escorrega 20. Então, se ele sobe 40 e escorrega 20, ele sobe 15 centímetros por dia. Então, ao final de 3 dias, ele consegue chegar a 15 vezes 3. 15 centímetros vezes 3, que é igual a 45 centímetros. Eu poderia perguntar também quanto tempo que ele gastaria para chegar ali. Era só dividir 10 metros, que é 1000 centímetros por 45, e analisar o finalzinho. Dar um bom exercício. Bom, então, vou até colocar aqui, ó, desafio. Em quanto tempo o caracol chega ao fim do muro? Claro que a gente tem que supor que ele não come, não faz mais nada da vida, só fica subindo essa porcaria do muro. E a senha aqui é caracol. A senha desse vídeo é caracol. Pode anotar na folhinha aí, ó, vídeo 1, senha caracol. Tá? Ah, pra que serve a senha? Pra eu ver que você viu tudo. Então vamos lá. João é mais alto que Pedro, que é mais baixo que Carlos. E Carlos, tem alguém mais baixo que você. Antônio é mais alto que Carlos, que é mais baixo que João. Antônio não é mais baixo que João, e todos os 4 meninos têm altura diferente. Nossa senhora, que complicação! Não dá para fazer um problema desse só pensando, a gente tem que anotar. Então vamos, todos têm iniciais diferentes, então vamos por assim, ó. O João é mais alto que o Pedro. Quer dizer, o João maior que Pedro. Certo? Que é mais baixo que Carlos. Então, Carlos é mais alto que o Pedro. O Antônio é mais alto que o Carlos, que é mais baixo que o João. Então, o Carlos é mais baixo que o João. Então, o João é mais alto que Carlos. Antônio não é mais alto que João. Então, quer dizer, João é mais alto que Antônio. Então, se eu não fizesse esse esquema que eu acabei de fazer aqui com vocês, eu não conseguiria responder nada. E não é só esse esquema, eu poderia ir desenhando. Mas, por favor, façam rabiscos, certo? Notem que o João é mais alto que todos, certo? Então, o João é o mais alto. Agora, vamos olhar Carlos e Antônio. Eu sei que o Carlos é mais alto que o Pedro e que o Antônio é mais alto que o Carlos. Então, eu posso dizer que, né, o Antônio é mais alto que o Carlos, que por sua vez é mais alto que o Pedro. Então, a ordem das alturas é João, Antônio, Carlos e Pedro.
Sem esse esquema aqui, torna quase impossível fazer isso aqui. Não precisa ser esse esquema, tem vários outros, tá? Então, o mais alto deles é 1,72, que é 8 centímetros mais alto que o menor deles. Qual é a altura de Antônio? Mas Antônio não é o mais baixo, Antônio é o segundo. Bom, então eu sei que o mais alto deles, o João, tem 1,72 metros de altura. Isso eu sei. E é 8 centímetros mais alto que o menor deles. Então o Pedro tem 1,72 metros menos 8 centímetros. Ou seja, 172 centímetros menos 8 centímetros, que é igual a 164 centímetros, ou seja, tem 1,64 m. Então eu sei do Pedro, mas como é que eu sei a altura do Antônio? O Antônio é mais alto que o Carlos, certo? Quer dizer, o Antônio é o segundo mais alto. E o Antônio não é mais baixo que o João. Espera aí, olha o meu erro. Antônio não é mais baixo que o João. Então o João é mais alto que o Antônio. Mentira, Antônio não é mais baixo que João. Então Antônio é mais alto que o João. E agora complicou tudo. Não é verdade as coisas que eu coloquei. Então aqui não dá para saber quem que é o mais alto. Olha para você ver. Eu sei que o João é mais alto que o Pedro, o João é mais alto que o Carlos. Então eu posso dizer que o Antônio é o mais alto. Antônio é mais alto que o Carlos, então é mais alto que o Pedro, então é mais alto que o João. Antônio não é mais baixo, Antônio é mais alto. Vamos apagar tudo. Olha que bobeira que eu fiz. Por que o Antônio é mais alto? Antônio é o mais alto, pois não é mais baixo. Não, peraí. Não é mais baixo, é a mesma coisa que é mais alto, né? Não é mais baixo, então é mais alto. Então é mais alto, pois ele é mais alto que João e mais alto que Carlos. Como João é mais alto que Pedro, Antônio também é mais alto que João, que Pedro. Então é o mais alto de todos. Então não precisava disso. Então basta dizer que Antônio tem 72 de altura. Não é necessário fazer 1,72 metros menos 8 centímetros. Ou seja, 8 centímetros é dado irrelevante. Isso é muito comum, é dado irrelevante. Deixa eu só verificar para ver onde que eu vou fazer a pausa. Não, vamos fazer até o Acre. Bom. O tanque de carro de meu pai comporta 40 litros de combustível. Iniciamos a viagem com o tanque completo e percorremos 200 km. A seguida andamos mais 200 km, 85 km e chegamos à casa da minha avó. Afinal, o indicador de combustível mostrava que ainda havia 1/4 do tanque. Quantos quilômetros foram percorridos na viagem? Veja. 285, né? O que importa é que não, esse problema é um problema que eu acho que serve para mostrar dados relevantes. Então, percorreu 200 km e depois 85 km. Ou seja, 285 km. Certo? O fato de ter 1/4 de tanque, ou seja, 10 litros,
não interfere em nada na quilometragem. Concorda? Então, resposta 285 km. Ou seja, é um problema com dados irrelevantes. Isso é algo muito importante. Isso confunde um pouco a cabeça, mas porque a gente está acostumado com problemas padronizados. E na realidade não é sempre assim, tá? Olha esse problema aqui. Olha que legal. Tá dando uma tabela que eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil. Estão enxergando? Bom, se não estiver enxergando, aí sei lá o que vocês fazem. Dá um zoom aí. Tá dizendo assim que uma jarda mede 91,44 centímetros. Então, quer saber quantos centímetros é 10 jardas? Então, basta fazer 10 vezes 91,44. Então, 10 jardas é 914,4 centímetros. Pode procurar que essa é a medida no campo de futebol oficial, tá cheio de medida em jarda. Aquela bola lá do centro do campo, não sei o nome, mede isso aqui, 10 jardas. 12 polegadas em centímetros. Então, basta fazer 12 vezes 2,25. E 12,2 vezes 25 é difícil de fazer, mas vocês vão armar, mas eu, que não tô com preguiça, não tô com paciência, e fazer conta às vezes é um pouco chato, eu vou usar a calculadora. 12. Pode usar a calculadora na prova, professor? Não, porque vocês têm que saber fazer conta que vocês aprenderem matemática. Então dá 27 centímetros. 12 pés, 20 pés em centímetros. Olha que eu errei, é 2,25? Não, 2,54 centímetros, tá? Uma polegada é 2,54 centímetros e não 2,25. Então eu errei, volta a calculadora. Então, 2,54 vezes 12 é igual a 30,48 centímetros. Desculpa. Quanto que vale um pé? Um pé vale aquilo ali, 30,4801. Então, basta... Sabia que era isso, não. Então, basta fazer 30,4801 vezes 20 para dar o resultado, que vai dar 609,602 centímetros. Vamos ver se eu tô bom de conta. 30,4801 vezes 20. Vocês veem que eu sou bom de conta. Isso como é que eu fiz? Eu só fui dobrando todos os valores e mudei a vírgula. O dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 48, é 96, o dobro de 1 é 2. Dobrando tudo e arrastando a vírgula. É muito fácil fazer essa conta mentalmente. Passar a milha terrestre para metro, uma milha terrestre mede aqui lá. Então basta fazer 52 vezes 1.609,344, que eu vou achar o total de milhas terrestres. Então vamos lá. 52 vezes 1.609,344. Então daqui lá, 83.685,888. Nossa, professor, como é que eu vou saber esse valor de cor? Não vai saber, certo? Não vai saber. Nota que a jarda não é a distância da ponta do nariz e o dedo médio do braço do rei Henrique I. Como é que você vai saber este cor? E qual a vantagem de saber este cor? Nenhuma. Olha aqui. Quero saber 100 milhas terrestres passado para quilômetro. Então, basta fazer 100 vezes 1.609,340 e depois converter. Então, multiplicar por 100 é muito fácil. Ah, isso é muito fácil.
vai dar 1.609,34,4 metros. Depois converter metro para quilômetro, ou seja, dividir por 1000, que vai dar 160,9334 quilômetros, certo? Essas medidas aqui todas são medidas chamadas de medidas inglesas, que eram usadas, são usadas até hoje na Inglaterra. Eu estava traduzindo material da Califórnia para criança, e é muito comum falar de jardas e de polegadas e de pés. Nota que 12 polegadas é um pé. Aqui do 001, mas 30,48, 30,48. Bom, o côvado já é uma medida usada na Bíblia, que é a distância do cotovelo e a ponta dos dedos, que mede 45 centímetros. Quer passar 50 côvados para metro. Então, 50 vezes 45 vai dar... Quanto que é 45 vezes 5? 225? 2.225 metros. Centímetros. Como que é em metro? 50 côvados é 22,50 metros. Ok? Agora a questão é diferente, que é passar 200 metros para a jarda. Aí a gente vai ter que fazer uma divisão e eu vou usar a calculadora. Não vou pedir números assim para vocês. Aí teremos que dividir o metro, né, os 200 metros, por 91,44. Ou melhor, vamos por 0,9144, porque eu vou passar já que lá para metro, certo? Então, se eu dividir 200... Por que é 91? Seguinte, uma jarda é igual a 91,44 centímetros, que é igual a 0,9144 metros. A gente tem que dividir, né, 200 por aquilo ali, que é a medida de conversão. Se não entendeu isso, depois me pergunta na sala, tá? 0,9. E quem está assistindo o vídeo e é de outros cursos, ou se no futuro eu mandar assistir esse vídeo, me pergunta em algum lugar aí que você tiver contato comigo, ou escreve aí embaixo que eu respondo todo mundo. A menos que eu fique muito famoso, tô brincando. Se eu ficar também não tiver jeito de responder todo mundo, possivelmente vou estar ganhando dinheiro. E aí eu ensino vocês. Então, na hora de fazer essa divisão, vai dar aquilo ali. Então, a conversão gera 218,72 metros. Tocou a campainha. Bom, quer saber 5 km em milhas terrestres. Então, uma milha terrestre é igual a 1.609,344 metros, que é igual àquilo ali em quilômetros. Fazendo, aí teremos que dividir. Teremos que dividir 5 por 1. Diga. Qual, Márcio? Fala que eu já vou, que eu tô terminando de gravar um vídeo aqui. Aí temos que dividir 5 por aquilo ali. Então, 5 dividido por 1,609,344. Isso resulta 3,10. Eu posso arredondar. 5 km é 3,1068. Tá vendo? Vai dar uma dízima periódica. Vamos por 4 casas. Arredondar para 9 aqui. Arredondar para o inteiro superior. Então, 5 km é 3,110, certo? Vamos passar 50 metros para côvado. Então, pela tabelinha lá, um côvado igual a 45 centímetros, que é igual a 0,45 metros. Portanto, 50 metros, 50 dividido por 0,45 metros, eu vou achar o valor de côvado, certo? Então, 50 dividido por 0,45, que é
e 11,11 é uma dízima periódica. Côvados. Ok? É mais difícil isso, né? Mas é só entender aquela lógica do dividido e multiplicado. Isso aqui tem que usar a régua, tá? Eu não vou fazer porque eu não tenho como usar a régua aqui. Então use a régua e depois multiplique cada unidade pela escala. Tá vendo a escala lá embaixo? Você vai pegar e medir, por exemplo, de Chapuri até Rio Branco. Chapuri, onde nasceu Chico Mendes, olha que interessante. Plácido de Castro, um herói nacional que recuperou o Acre, que estava pertencendo à Bolívia, para o Brasil. Então, de Chapuri até Rio Branco. Então, você vai pegar Chapuri, Rio Branco, medir com uma régua. E depois você vai comparar com isso daqui. Então, vamos supor que ali deu uma certa medida. Eu vejo daquela reguinha, olha, 50 milhas. Respondendo, está dizendo 100 milhas, 1 quilômetro. Em cima, unidade de milha, embaixo, unidade de quilômetro. Então, você vai medindo dali até Rio Branco, olha, dá uns 90 quilômetros, entendeu? Vocês vão ter que comparar isso com isso. Então, continue assistindo, que depois a gente vai estudar medidas de área. Então, a primeira parte está encerrada. Ok?